Bom, meus potenciais conflitos de interesse, que não impactam em nada nessa aula, já que eu vou falar de diagnóstico. Não está passando. Claro. Quer que eu passe aí no computador? Só você falar que eu faço. Hum? Uhum. Bom, então a agenda ficou mais ou menos assim. Eu acho que a gente tem que conceituar e caracterizar essa insônia. A gente tem que conceituar e caracterizar esses fenótipos da apneia para que a gente entenda melhor como diagnosticar comigo. Então, a primeira questão, né, é que quando a gente fala em insônia, a gente está falando de sintoma, de queixa, né? Eu tenho insônia, o paciente já chega dizendo que tem insônia, e muitas vezes a gente tem que refinar isso que talvez não seja insônia. E aí a gente tem um transtorno da insônia que está bem estabelecido, né? Não apenas na nossa Bíblia, na Classificação Internacional dos Transtornos de Sono, mas no DSM-5 e na CID-11. Da mesma maneira, né? Isso é bem importante, porque agora, até em termos de pesquisa, a gente pode definir que o mesmo transtorno da insônia lá do DSM-5 é o transtorno da insônia do CID-11. E aí, isso é bem importante, eu ter circunstância de tempo para dormir, ter um ambiente favorável para dormir. Tem as queixas da noite, que vai depender, né, do horário que eu tenho a queixa à noite, e muito importante, a queixa durante o dia. A gente está falando de um transtorno de 24 horas. E muitas das vezes a queixa que nos procuram é a queixa do dia. E isso faz com que a gente tenha que se remeter ao problema da noite. E isso tem que acontecer por 3 vezes na semana, por pelo menos 3 meses, para a gente definir transtorno crônico da insônia. É lógico que os nossos pacientes têm isso há 5 anos, há 10 anos, com benzodiazepínico há 15 anos. Isso é o que chega para nós. Mas hoje, para definir cronicidade, é esse tempo. E mais uma questão muito importante é que a gente está falando de um transtorno que é persistente. Então, Charles Moran, que foi um dos idealizadores da terapia cognitivo-comportamental para a insônia, ele, ele faz essa publicação aqui, em 2020, mostrando com mais de quase 2.000 pacientes, mostrando que o indivíduo com diagnóstico, 5 anos depois, né, a síndrome, entendendo a síndrome como transtorno crônico, 62% ainda tem a queixa, ainda tem queixa do transtorno da insônia. Então, mostrando que é difícil tratar insônia. E a gente tem que ter essa parceria com o nosso paciente para que a gente tenha um bom desfecho ali e torná-lo assintomático. Questão importante é em termos de prevalência, né? A gente define gravidade, às vezes, de um transtorno pela prevalência, pelo quanto ele acontece. E a gente define, ou pelo menos definia, que o transtorno crônico da insônia acontecia em 15% da população. Tem aí o IBGE e nos diz que 11 milhões, não dá para ver ali, dá, 11 milhões de pacientes queixam-se de insônia. Só que 11 milhões, gente. Alguém avisou que começou. Opa! 11 milhões recorrem à medicação. Então, não são 11 milhões apenas que têm insônia. A gente está falando hoje, pós-pandemia, de uma faixa de 48 milhões de brasileiros que têm transtorno crônico da insônia. No Brasil, a ideia é que essa sequela tenha dobrado pós-Covid, né? Alguns países quadriplicou. E aí vamos falar um pouquinho dos fenótipos para vocês verem como é difícil a gente fazer esse diagnóstico. Então imagine quando a gente chegar lá na Comisa. Fenótipo, lógico, pelo momento que ela ocorre, né? Isso aqui são hipnogramas, então dificuldade de pegar no sono. A país, né, que é tempo acordado após início de sono, então eu tenho lá pelo menos 30 minutos. Despertar precoce.
Isso realmente é insônia, né? A gente tem que pensar em ritmo para pensar nisso. A gente tem que fazer diagnóstico diferencial com transtorno de ritmo, muitas vezes. E aí vem essa publicação aqui, né, mostrando com 64 mil indivíduos, uma publicação recente, mostrando que essa queixa, dificuldade de pegar, de manter, despertar precoce, como é que isso acontece na população? E aí a gente vê que os três sintomas têm a maior prevalência. Então, a gente não consegue muito separar no consultório hoje em dia, quando chega esse paciente com insônia, ele refere que ele tem todas as queixas, quer dizer, toda a noite de sono está comprometida. Aí a gente tem mais uma questão, né, com outro grupo, né, um grupo da Pensilvânia estudando insônia, define insônia e a gravidade da insônia por tempo objetivo de sono. E aí a gente tem aqui dormir menos do que 6 horas tem um alto risco de morte e mortalidade. E a gente precisa saber, esse paciente que chega para a gente, ele dorme quanto tempo efetivamente? E na grande maioria das vezes, a gente não consegue definir isso, porque esse paciente, ele diz que não dorme. Quando ele faz a polissonografia, eventualmente, que está ali que ele dormiu, ele diz que está errado, que ele não dorme. Então, como é que a gente vai definir esse tempo de sono se a gente objetivamente não faz parte do diagnóstico? Então, vamos lá. Ih, gente, tá difícil. A outra questão, outro fenótipo, é a insônia comórbida. Se a gente olhar lá na classificação, a gente tem transtorno crônico da insônia ou insônia comórbida. É como a terceira classificação define a insônia atualmente. Só que essa insônia contempla 80% das insônias. 20% é aquela insônia raiz única, que a gente não consegue, em toda a história, associar outra doença, outro transtorno. Na grande maioria das vezes, a gente vai buscar e a gente vai encontrar um outro distúrbio de sono associado. E aí a gente precisa, lá no nosso consultório, né, estar pensando aqui. Eu tenho que avaliar transtornos de ritmo, eu tenho que avaliar questões neurológicas e psiquiátricas, eu tenho que avaliar questões médicas, tireoide, menopausa, dor, noctúria, hipertensão, resistência insulínica, e eu tenho que avaliar outros transtornos de sono que podem também acontecer simultaneamente. Esse aqui foi um slide que estava agora no Congresso Mundial, definindo exatamente isso, né? Hoje, essa classificação, ela não distingue bem etiologia. E dependendo dos grupos, né, eles vão definir por características fenotípicas, alguns por tempo objetivo, outros fenótipos por esse estado de hiperalerta, né, por eixo hipotálamo, hipófise adrenal hiperativado, por estimulação simpática, e o grupo do Sommeren, da Amsterdã, da Holanda, ele define por questões cognitivas, né? Ele define os subtipos da insônia pela personalidade, é um questionário muito mais abrangente. E aí, como é que a gente vai diagnosticar esse nosso paciente? Então, esse consenso ali, que continua muito atual, né? Foi lançado no finalzinho de 2023, ele está no site da absono.com.br, né? Vocês podem baixar a qualquer momento, ele vai definir ali, né, como é que eu vou diagnosticar, né, através de anamnese, questionários, exame, precisa fazer polissonografia, actigrafia, os pacientes que chegam com os vestíveis, né, isso é bom, isso é ruim, acredita, não acredita, o que a gente vai falar para esse nosso paciente? E aí a queixa vai depender da área, né, que esse paciente vai buscar. Então, ele pode se queixar de insônia das diversas maneiras possíveis podem chegar no nosso consultório e isso ser um transtorno crônico da insônia e ser comórbido ou não com alguma outra queixa, alguma outra manifestação. Então, a gente precisa estar bem atento a essas queixas do nosso paciente. E
Aí a gente vai lá na nossa história perder um tempinho para definir padrão de sono, cronotipo, questões comportamentais que hoje invadem, né, o nosso dia, né, invadem essas 24 horas, crenças, expectativas quanto ao sono, as ingestas, né, cafeína, energético, questões psiquiátricas, clínicas, uso de álcool, medicações que estimulam, medicações que são fragmentadores de sono, que às vezes eu tenho que substituir remédio e não acrescentar remédio, né? E outros transtornos de sono, que é o que a gente vai falar aqui. Bom, a polissonografia, então, essa publicação é de 2003, porque não existe publicação mais recente da Academia Americana, definindo que a gente não deve, não faz parte do diagnóstico da insônia fazer polissonografia. O diagnóstico da insônia é clínico, a menos que eu tenha que afastar outras questões. O tratamento não deu certo, eu penso em outras questões que o exame me ajudaria. Aí vem novamente aquele grupo da Pensilvânia, que divide em tempo curto de sono, e pergunta, né, como é que eu vou diferenciar esse paciente que não vai me chegar dizendo, olha, eu tenho insônia, mas eu durmo 7 horas por noite. Né? E aí, como é que a gente vai diferenciar nessa história? Então, eles fazem polissonografia de rotina nos pacientes. Tudo bem que tem um viés de pesquisa, um viés de definir tempo objetivo de sono, não é todo mundo, mas a gente tem que ficar atento, até pela prevalência de outros transtornos comórbidos que só a polissonografia vai nos ajudar. Bom, passando agora para a outra grande área de sono e que vai entrar nessa interface da aula de hoje, que é a apneia do sono, em que a gente tem alteração da pressão intratorácica, hipóxia intermitente e fragmentação de sono, e também tem uma prevalência muito elevada, né? Esse artigo aqui que todos nós conhecemos do Lancet, mostrando que 1 bilhão de pessoas têm apneia obstrutiva do sono e que 20 milhões, 25 milhões de brasileiros têm apneia moderada grave e 80% não tem diagnóstico. Então, olha a gravidade, olha o problema que a gente tem aqui para resolver. E batendo exatamente com o estudo Epsono, né, mostrando que 30% da população tem apneia do sono. Se a gente pegar a população do Brasil, vai bater exatamente com esses 49 milhões de brasileiros. Como é que eu vou diagnosticar a apneia do sono? Então, mais uma vez, a medicina hoje, né, é uma medicina de precisão, a gente vai tentar dividir nos diferentes fenótipos para tratar esses diferentes fenótipos que são tratados completamente diferentes. E a gente, quando pensa em apneia do sono, a gente tem fenótipos clínicos, polissonográficos e fisiopatológicos. Então, vamos a eles. Então, olha só, eu sou neurologista de formação, mas eu, como uma boa otorrino, tenho que aprender a olhar isso aqui no meu consultório, né? Então, da mesma maneira que o médico de sono, que é otorrino, tem que aprender, né, questões psiquiátricas, neurológicas, né? A gente tem que saber passear pelas especialidades médicas e, logicamente, indicar, mandar hoje mesmo, Débora recebeu paciente, porque a gente tem que trocar, né? É bem multidisciplinar, e que bom que é multidisciplinar. Bom, então, além desse exame físico que a gente tem ali, inclusive está nos questionários, no NOSAS, no Stop Bang, né? Circunferência do pescoço, enfim, que é índice de massa corporal, se é retrognata, se não é, porque isso aí a gente já está olhando para esse paciente. Bom, ele veio aqui por conta da insônia, mas olha aqui como é que é essa relação crânio-facial desse paciente. E aí a gente tem endótipos também bem estabelecidos. Então, logicamente, a colapsabilidade pela alteração anatômica, a gente pode ter a colapsabilidade pela baixa resposta muscular, pelo baixo limiar de despertabilidade, fragmentando esse sono, ou pela instabilidade ventilatória. Então, isso aqui também está bem estabelecido. Outras formas da gente analisar
esse, esse paciente, né? Através da fisiopatologia. E a outra forma é a forma polissonográfica, que inclusive faz parte. Ai, melhorou muito, estou gritando aqui. Obrigada. Nossa, obrigada. Então, e a forma polissonográfica que faz parte, inclusive, do diagnóstico, é obrigatório pela Academia Americana de Medicina do Sono, ou a gente tem mais do que 5 eventos por hora com sintoma, ou eu tenho mais de 15, e aí eu não preciso nem de sintoma para definir diagnóstico. E aí, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui dos tipos de polissonografia, vocês já sabem os tipos. É só importante a gente entender o que é padrão ouro de polissonografia, por que a gente precisa fazer, recentemente saiu uma publicação lá do grupo de Campinas, né, comparando vários estudos já publicados e validados com poligrafia tipo 4 e mostrando qual é a sensibilidade, qual é a especificidade e como conclusão, né, a gente sabe que a especificidade é bem baixa da poligrafia tipo 4 e que ele serve como triagem e que se ele realmente der positivo, a gente precisa fazer uma polissonografia para confirmar diagnóstico. Então, a gente precisa ter isso em mente. E a sensibilidade é alta, é 90%, mas 10% dos pacientes vão dar falso negativos. E isso é muito sério, porque eu fiz um exame e deu negativo, opa, eu não tenho problema. Eu já resolvi o problema, só que você não resolveu o problema, porque é falso negativo. Então, você impede que esse paciente seja diagnosticado e tratado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Bom, a outra questão é que o apneico clássico, né, aquele homem de meia idade, obeso, sonolento, muitas vezes não é o que aparece, né? E às vezes a gente tem idoso, criança, magro, assintomático, insone, paciente com doenças psiquiátricas, e a gente precisa conseguir fazer esse diagnóstico. Eu estou falando só de apneia do sono. Então, imaginem, né, todos esses fenótipos com todas essas diversidades para um único diagnóstico, o que a gente tem que transitar e estar atento para fazer esse diagnóstico. Bom, esse aqui é o consenso da Sociedade Brasileira de Pneumologia, que é assim, muito bom, eu recomendo, né, todo mundo, ele passa por todas essas etapas de diagnóstico, de tratamento, então está aqui só para lembrar vocês que ele existe. E agora nós vamos falar da comorbidade insônia e apneia do sono. Bom, Guillemino e Dement, em 1973, já fizeram esse diagnóstico, gente. Eles já falavam de uma parada na respiração associada a despertares, né? Não é micro despertares, a despertares que fragmentavam esse sono. E aí, de 70. Nossa, isso aqui é pegadinha, mas tudo bem, eu sei o que eu escrevi aqui, tá? Passaram-se quase 30 anos de 73 até começarem mais estudos e mais interesse, mais publicação sobre esse tema comida. Então, ele passou ali latente 30 anos. Lamentável, né? Muitos pacientes não tiveram um diagnóstico adequado, mas hoje a gente tem muita publicação a respeito. E aí? Ainda não sabemos essa resposta, né? O que se desenvolve primeiro? A apneia precede a insônia? A insônia precede a apneia? Ambos os distúrbios se desenvolvem simultaneamente? A insônia se desenvolve, regride e recidiva como comisa? Ou diferentes pacientes apresentam trajetórias diferentes, né? Então, a gente tem mais ou menos esse leque e essa ideia de que é bem individual a forma de apresentação e desse diagnóstico de comida. E aqui a gente tem várias prevalências, né, desde 2010,
né? Pessoas com apneia que relatam insônia, pessoas com insônia que relatam apneia. Em 2019 estava ali 38%. E aí, essa publicação aqui de São Paulo, lá do grupo do Instituto do Sono, né, que eles pegaram o Epsono, e em 2015 eles reavaliaram, né, a apneia através da polio tipo 1 e a insônia através do índice de gravidade da insônia. E aí o que se viu é que 22% entre aqueles que tinham apenas um dos distúrbios, o risco relativo foi pacientes com apneia, diagnóstico de apneia, tinham 2,3 vezes chance de ter insônia, e os pacientes com insônia tinham 3,5 chances de risco de terem apneia do sono. Essa outra publicação aqui, que é um estudo multicêntrico, né, mostrando a prevalência da comisa nesse estudo. E o risco, a associação cardiovascular. Um risco aumentar, eles avaliaram hipertensão, síndrome metabólica e diabetes. Cara, isso aqui tá me incomodando, porque agora eu queria mostrar isso aqui. E aí, voltar. E aí, o que que eles mostraram? Que os pacientes, principalmente com insônia inicial. Ai, obrigada. Aqui, ó. Todos os pacientes, e principalmente os pacientes com insônia inicial, tinham um risco aumentado para hipertensão, para síndrome metabólica e para diabetes. E a Comisa pode explicar a eficácia limitada do CPAP isolado em reduzir eventos cardiovasculares, né, por conta do não uso do CPAP nesses pacientes. E aí, essa publicação aqui muito interessante. Então, acho que para a gente não errar, a gente tem 40% de chance de ter apneia e achar insônia nesse paciente, 40% dos pacientes com insônia terem apneia. Então, a gente fica mais ou menos nesse limo ali para diagnóstico. E aqui mostrando o porquê que é bidirecional, né? Então, a fisiopatologia do hiper, da despertabilidade e daqueles endótipos que eu falei, ajudando no colapso, que fragmenta o sono, e aí piora a insônia e gerando esse ciclo vicioso. Essa publicação é muito interessante. E aqui ele mostra paciente que não tem insônia e não tem apneia. Como é que é o eletro dele? Então, ele está acordado, N1, N3, a ventilação funciona de maneira estável. Paciente que só tem insônia, então ele demora a dormir, e aí ele fragmenta o sono e a ventilação é normal. Paciente que só tem apneia, ele vai ter um tempo, uma latência normal, e aí ele tem despertares à noite e ele volta a dormir por conta da questão ventilatória. E o paciente com comisa, o sono fica muito pior, né? A gente vê muito mais fragmentação, instabilidade na ventilação e muito mais despertar e até despertar prolongado após o início de sono. Bom, e aí como é que é esse paciente que chega no nosso consultório insone? Qual é esse estereótipo desse paciente? Então, eu tentei colocar aqui. Mulher de meia idade, ou idosa, ansiosa, agitada, com baixo nível de sonolência, preocupação excessiva com o sono, fadiga, letargia, humor deprimido, já tentou muitas coisas para dormir, má qualidade de sono desde a infância. Paciente com características para a apneia do sono. Masculino, meia-idade, sobrepeso, obeso, sonolento, pouca preocupação com a saúde. Quem leva é a esposa, na maioria das vezes. Não acorda descansado e tem noctúria. A questão é que, a grande maioria das vezes, as queixas são inespecíficas. Eu acordo várias vezes à noite. Por que ele acorda? O que leva a essa despertabilidade? Eu tenho dificuldade em manter o sono. Meu sono é não reparador. Tenho fadiga, prejuízo da memória, da concentração, humor e qualidade de vida ruim. Quer dizer, isso aqui pode ser qualquer coisa, né? E é o que chega para a gente no consultório. Então, vamos agora definir o seguinte: essa paciente com insônia, se ela tiver comisa, o que mais que ela tem na história que
chama a atenção para a gente? Primeiro, ela já tentou muitos medicamentos para dormir, de venda livre, logicamente já tomou melatonina na dose alta e chega e não resolveu, porque, enfim, não é indicação, né? Medicamentos sedativos prescritos, segue a recomendação da higiene do sono. Eu já fiz tudo isso, doutora. Meu quarto é escuro, eu faço tudo direitinho, largo o celular, qualidade de vida reduzida, o humor é deprimido, apenas 1% tem acesso a terapias específicas e a apneia do sono pode permanecer não diagnosticada. E o paciente que chega, que é o apneico, e que ele pode ter coriza. Então, os clínicos estão focando ali no manejo da apneia, já fez tentativa de uso de CPAP, ele desperta longamente à noite, não usa o CPAP e abandona o tratamento. E por que que isso acontece? Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse paciente que não leu o livro, né? Ele não está seguindo ali, pô, usou o CPAP, tá maravilha, trouxe relatório, tá lindo o relatório. Esse paciente é ótimo, né? Muitas vezes a gente não tem esse contato. Uma outra questão importante, né, é a diferença de gênero. Então, as mulheres com comisa, elas têm mais sintoma de insônia, elas não pontuam nos questionários sensíveis para a apneia do sono, elas são diagnosticadas mais tarde, elas são sintomáticas e exigindo tratamento mesmo com IMC baixo. Ela tem mais probabilidade de ser subdiagnosticada, logicamente aumenta na menopausa, a gente sabe disso, e pensar em fragmentação do sono e insônia como sintoma de apneia do sono, mesmo na ausência de sonolência. E essa publicação agora de 2024, eu achei super interessante, ele divide mulheres antes da menopausa, mulheres pós-menopausa e homens. E aí eles dividem por características endotípicas. Então, essa mulher ali de 40 anos que tem insônia, ela tem e tem comisa, ela tem um limiar de despertar reduzido. E ele já coloca aqui que o estudo do sono precisa ser a poli tipo 1, porque essa mulher ela tem mais hipopneia do que apneia. Aumenta o índice de apneia durante o sono REM, aumentam os despertares relacionados a esforço respiratório, e ela não tem muita dessaturação, e a qualidade do sono é ruim. Quando chega na pós-menopausa, essa colapsabilidade aumenta, diminui a responsividade muscular, aumenta o índice de apneia, aumenta o ASE. E o homem já tem mais colapsabilidade, tem mais chance de instabilidade ventilatória, é mais sonolento durante o dia. Então, vamos ver alguns casos: mulher de 45 anos, sobrepeso, com dificuldade para iniciar o sono não reparador, já acorda cansada. Quando a gente faz o exame, a gente vê um monte de hipopneia, vários microdespertares pós-hipopneia e não desatura, né? Então, isso é o que a gente encontra lá, né? Então, o hipnograma, ela demora para dormir e ela não tem queda na saturação e acaba tendo, né, posição supina, ela tem mais apneia, ela dorme pouco, ela não, o IDO é 2, quer dizer, é normal, tá? Então é isso que a gente vê no exame. Agora, uma mulher na menopausa, né, com insônia, não sei mais o que está escrito ali, mas aí o que que a gente vê aqui no exame? Olha, dormiu pouquíssimo no exame, só teve sono leve, um pouquinho de sono profundo aqui, e ela desperta várias vezes por conta dos eventos respiratórios. E aí a gente vê isso aqui, quer dizer, é mais grave essa paciente na menopausa, né? E aí no exame a gente vê lá, olha, o índice de apneia grave, o IDO alto e uma eficiência do sono baixíssima, quer dizer, paciente grave, né? Aqui mostrando o índice de apneia de 22, se eu não me engano, e aí quando a gente vê durante o sono REM, esse índice aumenta para 44, quer dizer, ela sai de uma apneia moderada para uma apneia grave apenas por mais relaxamento da musculatura durante o sono REM. Esse aqui foi um fenótipo que eu deixei para botar aqui, quando eu estava falando de comisa, mas é um fenótipo que também é bem definido, né? Esse cluster de tem uma apneia do sono
32% tem insônia, 24% tem hipertensão, dislipidemia, diabetes, tal, e 40% é sonolento. Então, a gente tem que pensar nesses. Para piorar, gente, Comisa não está isento de ter outra comorbidade, tá? Então, muitas vezes o paciente chega lá e, ó, ansioso, é trabalhador em turno, trata com cardiologista, tem perna inquieta, enfim. Então, a gente precisa perder um tempo com esse paciente. Quanto aos desfechos, né, esse estudo aqui com 11 anos de segmento, existem muitas publicações, tá? Eu só trouxe poucas mostrando aqui, olha, paciente com insônia, o desfecho cardiovascular, paciente com apneia, insônia com apneia do sono e com comisa. Então, o aumento é exponencial quando a gente junta as duas comorbidades. Questão de mortalidade, né? Essa coorte aqui do Wisconsin, né? Mostrando também esse N grande aqui de pacientes, mesma coisa, insônia, apneia do sono azul, e quando a gente pensa aqui na Comisa, né, o risco relativo é 1,71 de morte, ajustado para tudo, né, o que não acontece se for só apneia isolada ou insônia isolada. Então, a gente precisa realmente atentar para esse grupo de pacientes mais graves. Esse artigo aqui é bem interessante, talvez a Cris comente, eu não vou falar sobre a terapêutica dele, mas ele novamente fala desses, todos esses sintomas desse paciente, e ele recomenda essa individualização, essa fenotipagem detalhada, essa gestão multidisciplinar, para que a gente tenha um tratamento com uma adesão maior. Esse Sweetman, Alexander Sweetman, o autor que mais publica e que mais estuda a Comisa, né? E aí ele enfatiza nessa publicação super recente, acho que é de 24 aqui, então, que o paciente com apneia do sono deve ser rastreado quanto a sintomas de insônia e vice-versa, que a queixa principal do paciente, a gravidade, o início, o estilo de vida, a ocupação, condições médicas, níveis de sonolência e preferência do paciente devem ser levados em consideração para que a gente consiga um êxito no tratamento, né? Tratar ambos os distúrbios e mais pesquisas precisam ser feitas. Então, para eu concluir aqui, a Comisa é altamente prevalente, não temos diretrizes até a presente data, né, para tratamento da Comisa. Ambos os distúrbios precisam ser abordados. A abordagem é multidisciplinar, com tomada de decisão compartilhada para que a gente maximize o tratamento. E o que eu falei aqui, né? Aperfeiçoamento nos endótipos, nos fenótipos, permitindo tratamento personalizado para melhorar os desfechos. Muito obrigada. E eu queria convidá-los aqui, né, para o nosso. Pode ficar se comunicando, né? Se por um acaso tiver alguma intercorrência, porque eu tô vendo, eu acho que vocês me veem e me ouvem agora. Boa noite a todos. Os outros falaram. Boa noite a todos. E eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre a Comisa, o que tratar primeiro e como tratar. Antes de começar, gostaria de agradecer o convite realizado pela queridíssima Andréa Bacelar e dizer que é uma honra estar aqui dividindo essa mesa com a Andréa e com a Cristiane Risato. Eu vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou otorrinolaringologista e médica do sono. Sou professora adjunta da Escola Baiana de Medicina, coordenadora do Serviço de Medicina do Sono tanto do Hospital das Clínicas quanto da Escola Baiana de Medicina. E sou pesquisadora pelo CNPq, pela Funadesp e além da Maria Emília. Eu sou a presidente do Congresso Brasileiro do Sono, agora de 2025. Gostaria de convidá-los
a participarem desse congresso. Nós estamos aguardando vocês aqui. Ele vai ocorrer de 3 a 6 de dezembro, como a Andrea já colocou. Dia 3 será o pré-congresso. De 4 a 6 de dezembro será o congresso em si. Será no centro de convenções e estamos aguardando todos vocês. Então, vou falar um pouco sobre a Comisa, como tratar essa Comisa. Então, a Andrea já falou bastante para a gente a relação que existe da Comisa e as comorbidades. A gente precisa ficar atento, né, com a doença cardiovascular, a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes, o risco de queda nos idosos que aumenta, assim como o comprometimento da qualidade de vida, que está aumentado quando a gente compara os indivíduos que têm a comisa com aqueles que têm a apneia obstrutiva do sono ou a insônia isoladamente. Eu vou lembrar só um pouquinho da fisiopatologia da comisa para poder a gente entender o tratamento da comisa. Sempre que a gente vai, pelo menos assim, sempre que eu vou tratar o paciente, como a Andrea colocou, a gente precisa ouvir o paciente para poder a gente entender o que que a gente vai tratar. Então, na fisiopatologia da comisa, a gente pensar que a gente tem a inter-relação que existe entre a insônia e a apneia obstrutiva do sono. Essa inter-relação da insônia e a apneia obstrutiva do sono, a gente não sabe onde que ela começa. Se ela começa pela insônia ou se ela começa pela apneia obstrutiva do sono. Mas eu tenho que escolher um dos pontos para poder a gente começar a explicar para vocês o que que a gente vai tratar, como que a gente vai tratar. Então, a gente considerando que a insônia, ela está associada com atividade simpática crônica durante o sono, e considerando aqui o momento em que o paciente está dormindo, nós teremos uma redução de limiar do despertar. E essa redução do limiar do despertar, ele está associado a um comprometimento desse sono por estímulos, como, por exemplo, estímulos auditivos, como estímulos internos, e a exemplo a gente tem a obstrução da via aérea superior. Esse paciente ele está exposto a um estado de hiperalerta. E uma das características do sono desse indivíduo é a redução do percentual de sono superficial, ou desculpa, um aumento do percentual de sono superficial. Então a gente tem um aumento do percentual do sono N1 e um aumento do percentual do sono N2 e uma redução do percentual do sono N3, que é o sono de ondas lentas. Então, aqui vem mais um motivo pelo qual a gente precisa da polissonografia tipo 1, ou pelo menos a polissonografia tipo 2, para a gente melhor tratar o paciente que tem um diagnóstico da comisa, ou que a gente está investigando a comisa no nosso paciente. Nós temos então que esse paciente ele está exposto a uma atividade simpática crônica que pode diminuir o limiar de excitação diante da oclusão da via aérea superior. E como resultado, esses pacientes então têm uma maior probabilidade para obstrução da via aérea superior, que é o que caracteriza a apneia obstrutiva do sono. Esses pacientes têm vão apresentar mais frequentemente a obstrução de via aérea superior no sono N1, no sono N2 e no sono REM. Então, paciente com apneia obstrutiva do sono, a gente também precisa ficar atento ao sono N1, N2 e o sono REM. E quando a gente vai observar e fazer um paralelo entre o paciente que tem a insônia, que tem o maior percentual de N1 e N2, e o paciente que tem apneia obstrutiva do sono, que tem mais frequentemente os eventos obstrutivos no sono N1 e N2, isso faz com que a gente entenda que horas a gente vai precisar tratar o nosso paciente. Então, eu preciso da polissonografia tipo 1 ou tipo 2 para eu entender o que, que realmente está acontecendo com o meu paciente durante a noite. Eu não preciso saber somente o índice de dessaturação do meu paciente, nem o índice de apneia e hipopneia. Eu preciso entender como estão os percentuais, como está a qualidade do sono do meu paciente. Então, quais são as opções terapêuticas que a gente tem?
Nós temos várias opções terapêuticas para o paciente com MISA, mas ao mesmo tempo a gente precisa identificar qual a melhor opção terapêutica de forma individualizada e de forma personalizada. Podemos iniciar esse tratamento com a higiene do sono personalizada, associar com a terapia cognitivo-comportamental para insônia, o uso dos PAPs, a farmacoterapia, a cirurgia e o aparelho intraoral. Ou a gente pode precisar fazer uma análise conjunta com esses profissionais. Quando pensamos na higiene do sono, nós vamos pensar na higiene do sono personalizada, individualizada para o nosso paciente. Então, não adianta a gente passar aquelas orientações prontas para o nosso paciente. A gente precisa ouvir a história do nosso paciente e identificar quais pontos eu preciso ajustar com relação à higiene do sono desse paciente. Se sozinhos no consultório não conseguirmos, é o momento da gente já começar a pedir ajuda da terapia cognitivo-comportamental. Falando um pouco com relação aos CPAPs, a gente já vai ficar atento ao fato de que muitos pacientes que a gente vai indicar o CPAP, eu tenho que observar qual a variabilidade que ele tem no início do sono, para iniciar esse sono. Então, se ele tem uma variabilidade superior a 2 horas, significa que esse paciente provavelmente vai ter um comprometimento na adesão ao CPAP. Esse é um estudo interessante que ele compara indivíduos que não aceitaram fazer uso do CPAP, que foram 232 indivíduos, com indivíduos que aceitaram fazer uso do CPAP. Desses indivíduos que não aceitaram fazer uso do CPAP, em torno de 20% tiveram diagnóstico de insônia. E dentre aqueles que aceitaram fazer uso do CPAP, 12,9% tinham diagnóstico de insônia. Então, a gente já vai observando que esses pacientes que aceitam fazer uso do CPAP, eles tendem a ter uma frequência, uma prevalência menor da insônia. Esses pacientes foram acompanhados durante 2 anos e, posteriormente, se observa que, dentre aqueles que tinham a insônia e não aceitaram fazer uso do CPAP, essa prevalência ficou em 17,7%. Aqueles que aceitaram fazer uso do CPAP, que é a insônia, nós tínhamos uma prevalência de 12,9%, ela reduz para 9,3%. Mas a gente vai observar, comparando ambos os grupos, que aqueles indivíduos que não aceitaram fazer uso do CPAP, essa prevalência ela continua maior quando comparada aos indivíduos que fizeram uso do CPAP. E isso de forma isolada. Vamos ficar atentos ao fato de que os pacientes que tiveram a insônia inicial, eles tendem a persistir ou aumentar essa prevalência da insônia inicial. Além disso, essa insônia inicial, ela pode ser um fator que vai comprometer a adesão ao CPAP. O que que os estudos vêm mostrando com relação a isso? Que 51% dos pacientes que têm a insônia crônica no início do tratamento, ou no início do estudo, eles vão persistir só com o acompanhamento, só com o uso do CPAP. E a partir daí, esses pacientes devem ser recomendados para terapia cognitivo-comportamental. Após cerca de 6 meses, é que esses pacientes com terapia cognitivo-comportamental e CPAP que vão apresentar bons resultados. E se por outro lado nós realizarmos apenas a terapia cognitivo-comportamental nesses pacientes, o que que vai acontecer? Cerca de 47% dos pacientes, eles vão apresentar melhoras do quadro clínico. Então, aqui a gente consegue ver que a gente vai ter uma melhora do índice de gravidade da insônia.
Mas se a gente faz a terapia cognitivo-comportamental com o CPAP, esse resultado aumenta para 88%. E quais os fatores preditores para definir se esse paciente vai ter um bom resultado com a terapia cognitivo-comportamental? Então, esse é um estudo, em que a gente vai observar o índice de apneia e hipopneia. Quanto maior o índice de apneia e hipopneia desses indivíduos, melhor o resultado da terapia cognitivo-comportamental. E aqui a gente consegue ver o antes e o depois. Quanto maior o ASO desses pacientes, ou seja, quanto menor o tempo de vigília após o início do sono, melhor o resultado desses pacientes. E quanto menor o N3, melhor o resultado da terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente vai pensar no índice de apneia e hipopneia, a gente vai pensar no ASO desses pacientes e a gente vai pensar no N3, para poder a gente entender se esse paciente vai ter um bom resultado ou não com a terapia cognitivo-comportamental. Esse é um estudo em que foi avaliado o efeito da terapia cognitivo-comportamental nos pacientes com a comisa. Então, a revisão sistemática com meta-análise. A gente consegue observar que são estudos robustos. Então, o que que os estudos mostram? Esse estudo mostra para a gente que vai melhorar a eficiência do sono, o sono de ondas lentas, o tempo acordado após o adormecer. Lembrando que esse sono de ondas lentas, nos pacientes que têm a insônia, eles tendem a ter o menor percentual de sono de ondas lentas. Se a gente trocar o N1 e o N2 por maior percentual de N3, significa que esse paciente tem uma tendência menor a fazer os eventos obstrutivos. Há uma melhora da qualidade do sono, que foi observado pelo questionário Pittsburgh, a escala de sonolência excessiva, a escala de sonolência de Epworth, o índice de gravidade da insônia e a gravidade, a fadiga. O que que não melhorou com a terapia cognitivo-comportamental? A adesão ao CPAP desses pacientes. Então, não é a terapia cognitivo-comportamental que realmente ajuda esse paciente a melhorar com relação à adesão ao CPAP. O que melhora é a insônia e, consequentemente, esse paciente melhora a adesão ao CPAP. Esse é um estudo bem novo que foi publicado recentemente pelo Sweetman, agora em 2025, em que ele faz uso da terapia cognitivo-comportamental digital. E o que que eles realizaram? Eles compararam a terapia cognitivo-comportamental digital com um grupo controle, que foi uma educação digital do sono. Eles avaliaram esses pacientes no ponto 0, no ponto 8, 16 e 24 semanas. E observaram os desfechos, foi a insônia, a depressão, a ansiedade, a sonolência, a fadiga e as crenças sobre o sono. Esses autores, então, realizaram um tratamento digital, totalmente digital, personalizado e adaptado para Comisa. Foram observados 30 participantes com a média da idade de 61 anos, 60% mulheres e 33,5% como média do índice de massa corpórea. Essa terapia digital melhorou a insônia, a depressão, a ansiedade, a sonolência e as crenças mais adaptativas. Eu queria fazer um comentário com relação à terapia digital, da terapia cognitivo-comportamental digital, que é o que eu tenho utilizado nos pacientes no Hospital das Clínicas
porque eu não tenho psicóloga para os meus pacientes. E a gente tem utilizado a terapia cognitiva comportamental, que é a dos vigilantes do sono. E a gente tem apresentado bons resultados, os resultados semelhantes ao que o Sweetman tem apresentado. A farmacoterapia. Então, nós temos diversos medicamentos que nós podemos utilizar no tratamento da insônia. Uma delas é a isopiclona. A isopiclona é um dos medicamentos que a gente pode utilizar e tem se observado uma melhora, uma redução da latência para o início do sono, uma melhora da eficiência do sono, reduzindo o tempo de vigília após o início do sono e prolongamento do tempo do sono. Consequentemente, temos uma melhor adesão ao CPAP. O cuidado que a gente tem que ter com esses medicamentos é que a gente deve se programar para iniciar e retirar esse medicamento. Com relação aos hipnóticos, então, esse é um estudo que observou o uso do hipnótico nesses pacientes. Foi uma revisão sistemática com meta-análise, em que foi observado o uso o limiar do despertar, a gravidade da apneia obstrutiva do sono e a responsividade muscular. Estudou-se o músculo genioglosso. Foram 27 estudos incluídos. Desses 27, 25 estudaram o índice de apneia e hipopneia, 11 o limiar de despertar e 4 a responsividade do músculo genioglosso. Então, a gente consegue ver aqui que são estudos robustos, né? E para responder a primeira pergunta, que foi o limiar do despertar, participaram 11 estudos. Então, mostrou que os hipnóticos, eles aumentam muito pouco o limiar de despertar quando comparado com o grupo placebo. Com relação ao índice de apneia e hipopneia, então, apesar de aumentar o limiar de despertar, os hipnóticos não reduziram o índice de apneia e hipopneia quando comparado com o grupo placebo. Aqui a gente vê, né, que o losango, ele tem um resultado que toca, né, a linha média. Com relação à resposta dos hipnóticos, os hipnóticos, eles não afetaram a resposta do gênio glosso e vemos que todos os estudos são estudos de alta qualidade, uma evidência alta. E aqui a gente vê o losango tocando mais uma vez a linha média. Então, os principais resultados que nós temos é que os hipnóticos, eles aumentaram minimamente esse limiar de despertar quando comparado com o grupo controle. A gravidade da apneia obstrutiva do sono não houve mudança significativa com relação ao índice de apneia e hipopneia. E a resposta muscular, ela não afetou a atividade do músculo genioglosso. Com relação aos medicamentos que estão aí em alta, principalmente na mídia, a gente tem a 7-melanotida, que é um dos medicamentos que tem sido utilizado para tratar a obesidade. É um estudo que está sendo realizado em camundongos obesos. Esse estudo mostra que essa droga, ela tem um efeito direto sobre os circuitos cerebrais, controlando a respiração, além do metabolismo e a perda ponderal. Mas isso ainda está em fase de estudo e ainda é uma hipótese. Com relação aos machos, os machos eles têm apresentado melhor resposta do que as fêmeas. A tisepatida é um outro medicamento que tem como objetivo o esvaziamento gástrico e é um agonista GLP-1. Ele faz o controle, o objetivo é controlar esse excesso de peso e a obesidade, então é a perda ponderal. Então aqui nós temos
o resultado desses pacientes, o resultado do índice de apneia e hipopneia, antes e depois do uso da tisepatida. A gente vê no grupo com CPAP e sem CPAP, a melhora do índice de apneia e hipopneia foi bem importante nos dois grupos. E a melhora do índice da massa corpórea também foi bem importante nos dois grupos. Então, semelhante à 7-melanotida, a tisepatida, ela vai agir primariamente como fenômeno mecânico, melhorando esse depósito de gordura na via aérea superior. E existe a hipótese de que os receptores GLP-1 também tenham ação no sistema nervoso central, gerando um efeito, né, no limiar de despertar desses pacientes e tendo impacto direto no controle ventilatório. Mas isso também ainda é uma hipótese. Uma outra opção terapêutica que a gente tem é com o uso do aparelho intraoral. O aparelho intraoral indicado para a apneia obstrutiva do sono leve e a apneia obstrutiva do sono moderada. Então, quando a gente tem um paciente com MISA, a gente vai ter que observar as duas situações. Lembrando que, como a Andrea Bacelar colocou anteriormente, as mulheres elas vão apresentar mais queixas do que os homens, inclusive para adaptação ao CPAP. E aí, uma das opções terapêuticas que a gente tem para esses pacientes é o uso do aparelho intraoral. Às vezes, a gente precisa optar pelas duas situações, tanto o CPAP quanto o aparelho intraoral. Então, aquela paciente que se queixa muito do aparelho intraoral quando viaja, quando está com, ou, desculpa, quando se queixa muito do CPAP, quando viaja, quando está com os amigos, aí eu faço um acordo com ela. Vamos usar então o CPAP durante a semana e o aparelho intraoral aos finais de semana. Isso se ela não conseguir controlar esses eventos obstrutivos com o aparelho intraoral. Então, eu preciso fazer a junção das duas opções terapêuticas. O aparelho intraoral, ele é capaz de melhorar todas as variáveis polissonográficas do nosso paciente. Uma outra opção terapêutica é o tratamento cirúrgico ou o uso de expansores. Então, o que a gente tem desde 2005, esse é um dos primeiros artigos, acho que esse é o primeiro artigo que eu publiquei em 2005, e nessa época a gente já falava das características craniofaciais do nosso paciente com apneia obstrutiva do sono. Em 2024, em Stanford, eu estive lá com o Miguel e com o Kushida, o professor Kushida, e mais uma vez a gente enfatiza as características craniofaciais dos nossos pacientes. E aí a gente vê que, como opção terapêutica para as crianças e para os adolescentes que ainda estão em fase de crescimento, a gente pode utilizar a expansão rápida da maxila. Então, aqui nós temos um palato bastante fundo, um palato ogival, e que o uso desse expansor permite que esse paciente tenha uma melhora importante desse quadro clínico. Para os adultos que não têm mais que não estão mais em fase de crescimento, a gente pode optar pelo MARP ou pelo DOME. Lembrando que esses dois ainda estão muito em fase de estudo. Se tivermos dentistas ou cirurgiões bucomaxilo na plateia, eu acho que vale a pena a gente ouvir as opiniões. Então, o MARP é uma expansão palatina rápida assistida por mini implantes e não é cirúrgico. E o DOME é a expansão maxilar por osteogênese de distração e ele é um tratamento cirúrgico. Então, o que que vai ser feito? Então, serão colocados bandas ortodônticas ao nível dos primeiros molares desses pacientes, e o objetivo é ter uma expansão dessa estrutura do maxilar. Então, aqui a gente consegue ver a distância entre esses dentes, essas unidades dentárias, e aqui, após o tratamento, depois que se obteve pelo menos 0,5, 1 milímetro dessa distância da linha média,
após uns 6 meses de sustentação e acompanhamento ortodôntico. Resultados desses pacientes. 35% desses pacientes vão ter uma redução do índice de apneia e hipopneia abaixo de 5. 78% terão uma melhora em 55% da redução do índice de apneia e hipopneia. E 85% terão uma taxa de sucesso com esse procedimento. A taxa de sucesso depende dessas características que são definidas pelos cirurgiões. Quando nós utilizamos o CPAP, nós vamos pensar os PAPs, a gente vai pensar como resultado, sucesso terapêutico, na maioria das vezes, quando esse índice de apneia e hipopneia ele é menor do que 5. Quando nós pensamos em tratamento cirúrgico ou uma expansão esquelética, ele acaba sendo um pouco mais flexível na literatura. Com relação ao DOME, o DOME serão colocados expansores maxilares que serão ancorados no palato duro por mini implantes e há necessidade de uma osteotomia minimamente invasiva. Então, aqui nós temos um paciente pré-DOME, aqui com a colocação dos mini implantes, e aqui a gente consegue ver nitidamente a distância, né, entre as unidades dentárias. E aqui, pós-DOME, pós-tratamento ortodôntico. Resultado: o índice de apneia e hipopneia, ele reduz, mas ele não consegue zerar nesses pacientes. Então, resumindo, a gente tem várias opções terapêuticas para o nosso paciente, mas essas opções terapêuticas vão depender da queixa do nosso paciente. A gente tem que ouvir esse paciente, a gente tem que entender e saber interpretar uma polissonografia tipo 1, tipo 2. Eu não consigo ver o tratamento de um paciente com MISA sem eu ter uma polissonografia tipo 1, tipo 2, para eu saber qual percentual que eu tenho de sono N1, de sono N2, de sono N3 e de sono REM, para eu entender o quanto que eu melhorei esse paciente. Às vezes, e eu tenho observado muito o que a Andrea colocou, o subdiagnóstico através de equipamentos que não são polissonígrafos, né? Uma polissonografia tipo 4, uma poligrafia, né? Tipo 4, e aí a gente vê muito subdiagnóstico, tá? A gente tem visto, a gente tem feito uma comparação entre a polissonografia tipo 1 e tipo 2 e a tipo 4, e a gente tem visto que tem uma distância grande entre esses resultados. E a gente tem investigado principalmente nos pacientes idosos, acima de 65 anos. Então, como conclusão, a heterogeneidade do quadro clínico da Comisa é bem amplo, necessita da identificação de diferentes fenótipos, e aí a gente vai ter oportunidades e a gente vai ter desafios com esses pacientes, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Então, o sucesso terapêutico vai depender da forma como a gente fez o diagnóstico. Se a gente faz um diagnóstico rico, dando subsídio para que a gente saiba por onde a gente está andando, a gente vai, pelo menos eu imagino que a chance de sucesso ela será maior. E com isso é necessário uma abordagem individualizada do nosso paciente. Então, aqui agradecer mais uma vez a querida Andréa Bacelar. Aqui, quando eu a conheci pessoalmente, há alguns anos atrás, tietando essa querida. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu espero que todos vocês tenham me ouvido. Eu vou abrir aqui o microfone por causa do pessoal que está aqui comigo e que provavelmente não está ouvindo.
Eu tô escutando, eu tô aqui no telefone. Obri- Obrigada, obrigada. Tá. É, eu vou complementar. Vocês estão me ouvindo? Acho que caiu. Ok. Eu concordo com a Andrea. É, eu não sei se a Andrea começa logo a terapia cognitivo-comportamental com essas pacientes. É assim, é a única coisa assim que eu coloco já como foco inicial a terapia cognitivo-comportamental para essas pacientes. Porque normalmente a gente vê uma confusão com relação ao horário de dormir, horário de acordar. É uma paciente muito agitada durante o dia. Às vezes a produção dela não é o que ela esperava.
mas ela também não consegue entender o quão grave esse quadro está. Então, às vezes, eu preciso da terapia cognitivo-comportamental para conscientizar essa mulher mais ainda e a gente iniciar um tratamento mais efetivo com o CPAP. Iniciar o tratamento do CPAP sem esse tratamento da insônia inicial, como a Andrea colocou, é muito difícil. A gente não vai conseguir. Então a gente precisa realmente entender essa mulher, tipo assim, deixa essa mulher dormir um pouquinho e a partir daí vamos colocar o CPAP. Às vezes até eu não inicio o CPAP imediatamente. Eu começo com tratamento medicamentoso para insônia e a partir daí eu vou, quando ela me diz, olha, dormi um pouco melhor. Aí eu começo o tratamento com o CPAP. Mas com isso, com a possibilidade já pensando em quando eu vou retirar esse medicamento. É um dos cuidados assim que eu acho fundamentais. Eita, eu não ouço, eu não ouço. Oi, desculpa, André. Ela está falando aqui, vê se você escuta. Se é encaminhado um paciente para aparelho intraoral, com comisa é a mesma coisa que vocês estão falando com o CEPAP. Vocês têm que tratar primeiro essa insônia, porque ele não vai aderir ao aparelho intraoral do mesmo jeito que acontece com o CEPAP. Não é porque é um aparelho intraoral que parece mais fácil, é a mesma coisa. Eu concordo. Microfone. Eu vou desligar aqui de novo. Você vai responder, André? Não, não, era só uma contribuição. O odontologista falando aqui. Certo. Não, eu concordo plenamente com ela. Eu concordo plenamente. Não ouço. Tchau. Bom, então, dando continuidade para a gente finalizar Ih, a nossa reunião consegui ouvir. teórica, é, vou chamar Cristiane Risato, que é gestora clínica da Consegui ouvir agora. dar uma visão, né, do paciente com coriza em relação ao aparelho, né, ao PAP, né, ao CPAP, e, enfim, para contribuir com a nossa aula de hoje. Obrigada. Boa noite para todo mundo, eu agradeço. Só quero dizer que eu estou um tanto quanto decepcionada com o Rio, tá? Porque eu vim uma friaca em São Paulo, falei, mas eu estou indo para o Rio de Janeiro. Chegou aqui para colocar muito. Coloco né, aqui assim. É, como? Esse mesmo. Brincadeira, né? O Rio é sempre lindo de qualquer jeito. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, honrada de estar entre pessoas tão referência, né, nesse meio, doutora Andréia, doutora Cristina. Então, me sinto aqui extremamente lisonjeada. Agradeço por esse tempo, por esse espaço, né, que todos vocês estão cedendo para a Gas Live aqui em meu nome. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje, né, vou me adiantando enquanto eles estão preparando ali a apresentação, é, claro, como que a tecnologia, né, pode auxiliar nesse processo tão desafiador que é a aderência, a adesão do paciente à terapia, quando há necessidade da concomitância, né, da associação de dois tratamentos. Estamos tratando dois distúrbios distintos, e aqui, claro, o meu foco é falar da terapia pressórica. Existe diferença entre os diversos dispositivos que estão disponíveis nesse mercado?
Eu já adianto para vocês que sim, existe, né? Então, o que eu quero rapidamente, eu não quero tomar muito tempo de vocês também, é mostrar como que essa tecnologia pressórica pode ajudar no manejo da comida, né? Como que eu posso, por que não, selecionar a melhor tecnologia, ou a tecnologia, não digo nem só a melhor, né? Porque também a gente sabe que hoje todos os fabricantes, todos os players, né, desse mercado estão cada vez evoluindo mais e oferecendo cada vez mais serviços, produtos que nos ajudam no manejo desse paciente, né? Então não é dizer qual é melhor, qual é pior, mas eu queria apresentar que sim, há diferenças tecnológicas, né? E aí, nós, enquanto clínicos, porque eu também sou clínica, também estou na assistência a esses pacientes, precisamos entender que eu preciso estar aberto, né, a todas essas possibilidades. Quem vai mudando? Como que pode ser? Não é aquilo. Eu não vou, né, me ater a entrar tanto aqui na parte mais clínica, teórica, porque a doutora Andréia e a doutora Cristina fizeram isso com muita excelência, mas só para dar uma cola no que eu preciso transmitir para vocês, fazer esse apanhado, né? Tive a sorte de realmente estar com coerência com o que elas apresentaram hoje, né? Então, relembrando, a gente sabe que os fatores de risco da apneia, de um modo geral, é o sexo masculino, né? A obesidade e o envelhecimento. E quando a gente fala da insônia, isso muda um pouquinho, a gente tem uma prevalência muito maior em relação ao sexo feminino, também ao envelhecimento, né? E questões também socioeconômicas, como a doutora Andréia também falou, né? Essa mulher sobrecarregada, essa mulher que tem um pouco mais aí de ansiedade, que tem características emocionais, socioeconômicas e laborais, porque não, diferentes quando a gente compara ao homem. Então, é uma mulher que tem muito mais, a mulher tem muito mais predisposição, né, a sofrer do distúrbio da insônia. E quando a gente fala de insônia complexa, tem, né, uma prevalência, e a gente vê na literatura que não há uma clareza muito bem ainda descrita em dizer, né, se essa insônia complexa, a comisa, ela acomete mais o homem, acomete mais a mulher, não é claro, mas na prática clínica sim, a gente vê muito mais comum, né, isso acontecendo na mulher. E aí, nenhuma novidade, a associação da insônia com a apneia, ela aumenta em muito a gravidade do distúrbio. Esse estudo, né, um estudo recente agora, de maio de 2025, que trouxe aqui uma projeção para os próximos 30 anos, né, para a apneia, mostrando que sim, a gente vem numa crescente, né, preocupante, mas um ponto extremamente interessante desse estudo foi que ele trouxe a, de certa forma, a negligência, né, que ainda se comete, se cometeu ao longo de todos esses anos até então, em relação a incluir o rastreio da mulher também para a apneia, né? Porque a gente sabe, então, que a mulher, como bem dito, tem prevalência de hipopneias, tem muito mais característica de resistência de vias aéreas, às vezes não é nem a hipopneia, é a limitação de fluxo, é o HERA que a gente vê nessas mulheres, né? Muito mais despertares, um alto loop gain, o baixo limiar de despertar e a predominância também do IH em sono REM, né? Mesmo com o total de IH baixo. Então, isso aqui é um resumo do que foi apresentado aqui para vocês, né? E aí, bom, se eu sei que eu tenho todas essas características na mulher, a mulher ela é mais predisposta a essa insônia e também a comisa. E aí eu tenho uma dificuldade muito maior em adaptar o CPAP nessa população, né? Porque existe todas as dificuldades já de fazer essa mulher ou essa pessoa, né, comórbida, com a associação dos dois distúrbios, de conseguir pegar no sono sem nada que dirá, né, com uma interface, com a pressão positiva, que por si só já é desafiadora, né, para os pacientes, a gente sabe disso no manejo do dia a dia. Como então fazer, ou o que eu preciso conhecer a respeito do CPAP para entender se ele
pode ou não me auxiliar nesse processo, né? Do ponto de vista tecnológico, de algoritmo. O que tem a respeito disso? Bom, então, vindo para o tratamento, quando a gente fala dessa associação, não existem diretrizes de prática clara. A gente vem vendo, claro, essa predominância de trata primeiro a insônia, encaminha para a TCCI, depois você tenta entrar, né, com o CPAP. Isso é o clássico, é o que a gente tem visto, é o que os estudos vêm mostrando, mas ainda não há nem nada concreto, com grau de evidência a respeito disso, né? A apneia, ela pode ser um fator de predisposição ou precipitação também da insônia de manutenção ou tardia. A coexistência, claro, que vai prejudicar a adesão à terapia. A insônia, por si só, pode também ser o fator de má adesão à terapia pressórica, e cada tipo de insônia pode provocar respostas diferentes à terapia pressórica. E aí a pergunta, então, é, tema, né, dessa apresentação, como que a tecnologia do CPAP pode ser um aliado nesse processo? Então vamos lá. O que vem primeiro, todo mundo tem que colocar um ovo a uma galinha, né, doutor? Não tinha como não colocar, né? É, o meu tá mais sério aqui, sabe? Aquela coisa de que, e agora, né? Como que eu respondo a isso? Bom, para então dar a cola, né, nisso tudo que eu estou dizendo, como que o algoritmo do CPAP pode, então, nos auxiliar nesse processo? Essa é a grande pergunta. Primeiro de tudo, aqui eu estou apresentando para vocês uma característica, né, que eu julgo como sendo essencial para qualquer CPAP. E quando a gente fala numa característica da insônia, né, especialmente nas mulheres, de um sono mais leve, né, de eventos mais menos robustos, um pouco mais superficiais, mas que nem por isso deixam muitas vezes de causar sintoma, de causar prejuízos. Estou falando de hipopneia, estou falando de limitação de fluxo. Eu preciso ter muito cuidado com a escolha da tecnologia relacionado, por exemplo, à questão do fluxo máximo. O fluxo do CPAP, que fluxo nada mais é do que uma medida física, né? Está relacionada a volume, ou seja, a quantidade de ar que está entrando dentro daquela via aérea, ela faz muita diferença. Se eu tenho um fluxo mais fisiológico, literalmente um fluxo menor, e esse fluxo vocês conseguem ver, inclusive, em manual do CPAP. Lá nas especificações, a gente tem qual é o fluxo máximo de cada equipamento, né? Então, eu adianto para vocês, né, que a linha Sleep Live, que está ali depois, se vocês quiserem, ao final, a gente pode até estender um pouquinho essa conversa. Toda a linha de CPAPs da Gaslive, ela trabalha com uma quantidade de ar, um fluxo máximo entregue um pouco menor em relação a algumas outras tecnologias. E o que que isso tem de vantagem? Tem de vantagem que eu vou ter uma entrega mais gentil, uma entrega mais soft, mais leve, onde o paciente não tem tanta dificuldade de exalar contra essa pressão positiva. Então, às vezes, quando o paciente fala assim, nossa, não consigo, esse ar é muito, essa pressão está muito forte. Não é a pressão que ele está sentindo, o que ele está sentindo é o fluxo, essa quantidade de ar, esse volume de ar entrando na via aérea, né? Então, a gente tem diferentes fluxos nos diferentes dispositivos disponíveis. Por exemplo, eu tenho um fluxo no CPAP, eu tenho outro fluxo quando eu falo de um binível, de um BiPAP, eu tenho um outro fluxo quando eu falo de um ventilador domiciliar pressórico, um outro fluxo quando eu falo de um ventilador de suporte de vida, um outro fluxo quando eu falo de um ventilador de beira de leito de UTI, né? É a quantidade de ar que vai determinar, inclusive, a capacidade desse equipamento de fazer volume, ventilação, melhor dizendo, alveolar. Quando eu coloco o indivíduo num CPAP, o meu foco não é a ventilação alveolar. Por exemplo, eu trato o CPAP, com CPAP, o paciente com edema agudo de pulmão à beira de leito na UTI, né? Mas eu tenho que usar a modalidade CPAP dentro de um ventilador mecânico que trabalha ali com 250, 260, 300 litros por minuto. Quando eu falo no CPAP para tratar esta porção da via aérea, eu não preciso de grandes fluxos de ar para entregar a pressão necessária, pressão é igual a força,
a força para abrir essa via, né? Quando eu falo de volume alveolar, eu tenho todas as questões de capacidade de volumes, caixa torácica, toda a mecânica. Aqui em via aérea superior, eu não preciso daquele fluxo que é uma paulada, literalmente, às vezes, na via aérea do paciente, né? Então, essa característica, ela é muito importante. E eu não quero que vocês acreditem em mim de verdade. Eu queria que vocês pudessem experimentar. Pegue, selecione, de repente, um paciente desafiador, que não se adapta a essa pressão positiva, um paciente comórbido, né, que tem associação da apneia da insônia, aquela mulher que não consegue aderir. Experimente, é, experimente experimentar uma outra possibilidade tecnológica que vocês vão notar a diferença. Né? É um convite, um convite desafiador que eu faço para vocês de verdade, né? E aí, então, claro que eu vou ter uma adaptação mais fácil, por consequência, um menor risco de despertar ocasionado pela pressão positiva, né? Porque muitas vezes eu trato a apneia, tá tudo certo, mas a própria pressão, esse fluxo de ar entrando, junto com essa pressão, às vezes mais maior ou menor, por si só pode ser o causador dessa fragmentação do sono. Às vezes eu acho, inclusive, que, olha, continua fragmentando o sono por conta da insônia. Será? Será que é a insônia que está provocando isso? Ou o próprio CPAP que permanece fragmentando esse sono, né? E aí, então, tem uma outra característica que faz uma diferença gigantesca no equipamento. Aqui eu tenho um algoritmo que ele, quando o paciente liga, né, o equipamento nos 10 primeiros minutos da noite, ele passa fazendo a avaliação dessas variáveis. A forma da onda de fluxo, o fluxo inspiratório máximo, frequência respiratória, volume inspiratório, né? E depois, os 10 primeiros minutos são cruciais, mas ele passa atualizando todas essas variáveis sempre numa janela móvel de 30 em 30 segundos, porque é óbvio, né? O paciente está dormindo inicialmente, ele está numa fase do sono, num sono mais leve. Ele vai possivelmente entrar num sono profundo, num sono REM, então ele precisa atualizar essa janela. Por quê? O que que ele vai fazer com essa análise? Ele vai construir a curva de fluxo individualizada, personalizada para esse paciente. A forma, via de regra, ela é igual para todo mundo, mas há pequenas variações de um indivíduo para o outro. Eu posso, por exemplo, ter uma curva um pouco mais especulada de um indivíduo para o outro. Eu posso ter uma frequência um pouco maior ou menor de um indivíduo para o outro. Eu posso ter um volume inspiratório um pouco maior ou um pouco menor. Então, há pequenas variações de um indivíduo para o outro. E aí o equipamento, então, ele faz como que uma fotografia dessa curva personalizada e é baseado nisto que ele vai identificar o evento, classificar esse evento e reagir ao evento. E a forma como o CPAP reage a esse evento também faz toda a diferença do mundo. Então, ele precisa identificar, classificar. E a depender do evento, ele tem que reagir de uma forma mais ou menos severa, com mais ou menos robustez, né? Então, ok, feito essa fotografia, entendido esse padrão, importante dizer também que a máquina, ela tem as 3 linhas de defesa nesta ordem. A primeira, a limitação de fluxo, segundo, o ronco, e terceiro, a obstrução propriamente dita. Por que que eu tenho essa sequência de algoritmo agindo, né, um ah, precedendo o outro? Porque se eu tenho uma limitação de fluxo, onde eu vou ter uma redução de até 30%, e a máquina já reage a isso, ela evita que esse evento possa despertar o paciente ou possa evoluir para uma severidade maior, uma apneia, uma hipopneia, uma apneia. Então ele já está reagindo, é como se fosse o primeiro soldadinho ali, observando, avaliando e reagindo à necessidade dele, né? Para o ronco, a mesma coisa, né? Vem aqui como uma segunda linha de defesa. A máquina, ela também precisa reconhecer e já reagir a esse evento, porque o ronco também é um evento respiratório, né? E, por fim, a apneia e a hipopneia, que também deve haver uma diferença de reação da máquina quando detectado isto ou isto, um ou outro evento. Então, tá,
Identifiquei que eu tenho uma limitação de fluxo. Como que a máquina vai reagir, né? Ele vai subir a pressão, porém de uma maneira mais suave, de 0,1 em 0,1 centímetros de água. E aí ele permanece nessa pressão por um tempo específico de 5 minutos. Então ele não fica sobe e desce pressão. Ele permanece com a pressão, né? Porventura, qualquer valor aqui que ele necessitou subir, mas essa subida, esse incremento, ele é gentil, ele é gradual, porque eu estou falando de uma limitação de fluxo, talvez um HERA, eu não preciso já subir a pressão com muito mais severidade. E aí ele segura isso por 5 minutos. Se não houver mais nenhum evento, só então ele vai reduzindo a pressão de tratamento. Para o ronco, é o mesmo racional. Se identificado, né, a máquina tem um sensor que capta as vibrações da via aérea, conseguindo, importante aqui, dizer que ele filtra as ondas sonoras impuras, então é uma tecnologia que se está tudo muito bem ali, o sistema está bem fechado, bem vedado, né, entre máscara, traqueia, CPAP, ele consegue filtrar, por exemplo, a mesinha ao lado da cama, ela balançou a traqueia, ele não vai entender isso como uma vibração de ronco. O parceiro está roncando, ele vai conseguir filtrar desde que eu tenha um vazamento controlado no sistema, né? E aí, então, também ele vai subir essa pressão de 0,1 e 0,1, e da mesma forma, se não acontecer nenhum evento de ronco em 5 minutos, ele vai reduzindo a pressão. Quando a gente fala da obstrução propriamente dita, então ele vai diferenciar, claro, que é a hipopneia de apneia. A hipopneia aqui ele considera uma redução do fluxo de 50% ou mais, certo? Por 10 segundos, como é o preconizado, né, pela Academia Americana de Sono. E se identificado, ele vai incrementar a pressão agora, olha só, de 0,2 em 0,2. Agora, opa, eu preciso reagir com um pouquinho mais de agilidade, certo? Se a essa obstrução, ai, desculpem, era para eu ter colocado isso aqui embaixo, tá? Foi um erro aqui de edição. Se agora eu tenho uma limitação de 90% ou mais, por mais de 10 segundos, eu tenho uma apneia, a máquina então agora vai incrementar, vejam aqui, de 0,5 em 0,5 centímetros de água. Então veja que o incremento ele muda de acordo com a intensidade do evento. E isso é possível porque lá atrás ele construiu aquele modelo personalizado de respiração, né, de fluxo aéreo desse paciente, né? Então, é isso, um incremento pressórico adequado à severidade do evento. E isso, claramente, faz muita diferença, especialmente nesse perfil de paciente tão desafiador, que é o paciente que já não dorme por conta da apneia e ele tem mais um componente que é a insônia, né, que desafia a adesão ao CPAP, desafia até mesmo ao CPAP conseguir fazer com que essa noite seja restauradora, que esse paciente consiga ter um histograma ali normal de sono, passar por todas essas fases, né? Seguindo aqui, eu estou terminando já, tá, pessoal? E aí, além dessa característica da subida do incremento pressórico, da mesma forma, né? 5 minutos ele mantém a pressão ali ideal, titulada, né, para reverter aquele evento. Se não houve mais nenhum evento, ele vai reduzir. E aí, olha só, a cada 8 minutos há uma diminuição de até meio centímetro de água na pressão. O que quer dizer isso? O mesmo cuidado que ele tem para incrementar a pressão, ele vai ter para decrescer a pressão. Consequentemente, além de evitar fragmentação de sono, despertares e tudo mais, o que eu também evito com esse cuidado de incremento e decréscimo? As alterações de loop gain, né? Todas aquelas consequências clínicas que a gente tem em decorrência do uso da pressão positiva, né? Então, essa inteligência algorítmica, ela é fundamental para um CPAP, certo? Quando eu trago isso para a fisiopatologia da mulher, com certeza o benefício é diferente. É diferente. Quando eu tenho todos esses cuidados algorítmicos, né? E para finalizar, é importante vocês saberem também que há diferenciação da apneia obstrutiva da central. Aqui a gente usa a técnica da
oscilação forçada, né? Como que é isso? O sensor, ele usa uma onda oscilante que tem uma amplitude de 1 centímetro de água e 2 Hz de frequência. Então, ele fica o tempo todo medindo a impedância da via aérea. Então, ele manda essa oscilação forçada. Se mandou a onda e ele sentiu uma barreira, isso aqui é um evento obstrutivo e não tenho respiração. Se ele mandou a onda e a onda passou, não tenho impedância e também não tenho frequência, opa, agora estou falando de um evento central. E como manda o figurino, ele não pode subir a pressão num evento central, porque não é isso que vai resolver, né? Não é subindo pressão que o drive vai voltar, que a frequência vai se resolver, tá? Então, pessoal, muito rapidamente é um resumo, né, do algoritmo da linha Sleep Live que a Live comercializa no mercado, né? E mais do que trazer para vocês recursos, design, né, qualquer outra vantagem que também existe nas máquinas, eu escolhi ir um pouco mais a fundo e abrir para vocês um pouco desse documento algorítmico, né, para que desperte também em vocês o desejo, né, a curiosidade de entender um pouco mais a fundo a máquina que vocês estão prescrevendo para o seu paciente, como é o documento algoritmo de cada uma delas, e que é, se abram para outras possibilidades, né, porque a gente tem realmente inúmeros fabricantes no mercado, todos de excelência, não tenho a menor dúvida, mas a gente não pode, eu brinco sempre, né, com colegas, enfim, a gente não pode tratar CPAP, a gente tem que tratar paciente, né, e às vezes eu preciso também escolher, assim como escolha um melhor medicamento, é, é, um melhor princípio ativo, né, a doutora André acabou de falar, por um determinado tipo de insônia, aquele princípio ativo é mais indicado do que o outro, tal, o mesmo pode acontecer com a terapia pressórica. CPAP não é tudo igual, eles têm diferenças entre eles, né? Só uma informação que eu acho muito relevante aqui para essa discussão toda, a linha Sleep Live, desde o equipamento de entrada, né, que é o LT de Light, até o Sleep Live, que é o nosso intermediário, e o equipamento premium, que é o 12 Pro, que tem todo esse algoritmo que eu apresentei para vocês agora, todos eles possuem oximetria integrada, né, que quando eu preciso fazer uma contraprova, não é função diagnóstica de forma nenhuma, mas eu quero entender se além desse IH eu também estou resolvendo o IDO, como é que tá, porque uma coisa caminha diferente da outra. Quem de vocês aqui nunca recebeu um paciente dizendo que que ainda sente insônia, que ainda se sente cansado, que apresenta sintoma, quando você vai olhar um relatório, o IH resolvido, você fala, e agora? De onde vem isso? Né? Então é importante a gente estar olhando para essa variável também, e a vantagem de você ter num mesmo relatório essa oximetria, onde você tem o gráfico da saturação, junto com o gráfico de evento, junto com o gráfico pressórico, você consegue fazer uma análise muito mais refinada, né, por você conseguir fazer essas correlações gráficas num único relatório, né? Desde o LT, por mais que ele seja um equipamento de entrada, e essa linha, ela permite também a, a democratização do tratamento, tanto se fala de subdiagnóstico, né, dos pacientes que não estão tendo acesso ao tratamento, a gente tem uma dificuldade enorme de trazer esse paciente para dentro do funil, né, convencê-lo a procurar um médico, a mulher ali na orelha, né, ou essa mulher que muitas vezes ela tem que tomar a iniciativa por si só de procurar o médico, ela também tem essa resistência, porque a mulher tem uma tendência a cuidar de todo mundo menos dela, né? E no caso do homem, muitas vezes empurrado pela mulher. Chegou no consultório, fez ali a avaliação, a análise, foi encaminhado para uma polissonografia, aí, ok, vamos lá, diagnóstico feito, você precisa usar uma terapia pressórica. Quando essa pessoa chega na ponta ali para adquirir seu equipamento, muitas vezes ela se depara com uma situação ou com uma realidade que não é a dela. Eu não posso comprar aquele equipamento, às vezes eu não quero gastar isso com aquele equipamento, então a gente precisa ter opções. Então, desde o LT, ele é um equipamento que, apesar de mais simples do ponto de vista aqui de design, ele tem uma telinha menor, o ajuste de umidificação é manual,
a rampa manual, mas o que é importante para o tratamento ele tem. Ele tem a diferenciação da apneia obstrutiva central, ele tem o modo fixo automático, ele tem oximetria integrada, tem conectividade remota, com parametrização remota. Quando a gente vem para o Sleep Live, muda um pouquinho o design, uma tela maior. Aqui eu tenho também agora uma umidificação inteligente, que é um intermediário entre uma umidificação manual e uma automática, né? E o Sleep Live, que aí tem todos os recursos possíveis de um CPAP, além, claro, também de um outro design, uma tela colorida, touchscreen, e todo a riqueza do algoritmo que eu apresentei para vocês. Pessoal, era isso, tá? Aqui estão meus contatos, meu contato, o contato da Jaqueline, que também é a outra profissional clínica que junto comigo nós integramos, né, o departamento clínico da GasLive. Quero me colocar, assim como a Jaqueline também, totalmente à disposição de vocês e agradeço muito por vocês terem cedido um pouco mais do tempo de vocês, né, para ouvir tudo isso que eu queria apresentar. Obrigada. Tá pegando o celular. Obrigada, obrigada, Cristiane. Eu que agradeço. É muito bom que você colocou essa Aqui? Qual esse? porque eu fico com medo de depois ficar ligado. Este? Não, o outro anterior com Ah, os aparelhos, os tá. modelos que vocês têm, porque é isso que eu ia perguntar. Acho foi muito bom, até para todo mundo da Liga, eu acho que saber da Guys Live, dos aparelhos que vocês têm. Depois eu acho que se vocês tiverem mais dúvidas, o Alexandre, né, se tiver alguma coisa, se quiser falar, Alexandre já está nessa área há muito tempo. Então, eu queria agradecer a participação de vocês hoje na reunião, porque eu acho que a gente tem diversos pacientes, a gente precisa tentar atender a todos, Sim. né, de uma maneira de qualidade. Como você disse, o PRO apresenta curva de fluxo Sim, também, né? sim. É o PRO É o que PRO. apresenta, tá? Sim. Tem Que é muito acesso. interessante para acompanhamento de paciente, né? A questão da oximetria para o paciente que hipoventila é muito importante também, até para a gente conseguir tratar o paciente de maneira eficiente, né? Não só pela IH, mas também em relação à oximetria. Então, enfim, agradeço mais uma vez, Alexandre também, Oxigenar, Bruno, está todo mundo agradecido pela participação de vocês e vamos jantar. Obrigada, gente. Depois a gente pode marcar um meeting, né? Se quiserem depois, realmente à disposição. Ah, quero entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais. A gente marca, faz uma call, né? Faz uma call lá de São Paulo. Com o tempo, à medida que vocês tiverem disponibilidade, a gente pode esticar um pouco essa conversa, né? Para tirar dúvidas, para mostrar outros detalhes. 100% à disposição. Bom, sim, a gente tem um escalonamento de custo, né? Toda a linha.